Santo Espírito Pai, Jesus, Jesus, nessa parte, toca vidas a Deus, nos abençoa, Senhor. Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada, pois o meu Deus não falha, não. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada, e o meu Deus não falha, não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem meu socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Também poderosa, Senhor, o livramento, pelas nossas vidas, Deus, para sempre, Deus digno, Senhor. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada, pois o meu Deus, Ele não falha, Ele não falha, não. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem meu socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Santo teu nome, Senhor, te adoramos, ó Deus. Deus proverá quando a azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar. Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá quando a azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar. Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem meu socorro,
verdade, ó Deus. Tu és um Deus provedor. Obrigado, Senhor. Boa tarde, amados. Boa tarde, família. Boa tarde, irmãos. Boa tarde, Igreja Fragata 3. Boa tarde, bairro Fragata. Boa tarde, Pelotas. Que seja uma tarde abençoada para você que está ouvindo agora essa mensagem de Deus, que Deus estará revelando a cada um de nós. Eu peço para você, se você quiser colocar na tua frente ou na tua mesa a chave do teu carro, da tua casa, um copo com água, fotografia, pedidos de oração. Aqui na mesa eu tenho pedidos de oração, eu tenho minha chave, fotografia dos meus netos. Aqui nós estamos em família, no mais um culto Tarde dos Milagres. Mas esse culto dessa tarde é uma tarde de gratidão a Deus pelos milagres. Porque Deus tem sido um Deus provedor durante todos esses dias. Durante esses dias em que nós estivemos isolados, tristes, abatidos. E Deus tem dado toda a provisão. Tem enviado sustento, a provisão da alegria, a provisão do sustento, a provisão das forças, a provisão do alimento físico, espiritual. Então hoje é uma tarde de gratidão, de dizer a Deus obrigado, Senhor. Até aqui o Senhor nos ajudou, o Senhor nos sustentou. Obrigado, Senhor. Tu és o nosso Deus provedor. E é uma tarde de gratidão, família, porque como Deus tem nos sustentado nesses dias difíceis e continuará nos sustentando, nos assistindo com o seu poder e a sua mão forte. Então nós vemos que Deus, ele tem sido maior que tudo isso. Esse é o grande Deus que a Bíblia fala, que eu prego, que eu sirvo, que eu amo, que eu adoro e que eu exalto e a minha família serve. Assim como disse Josué, lá no capítulo 24, 15, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então nós vemos que nós temos esse Deus grande, soberano sobre nossas vidas, que guarda os seus filhos. A Bíblia diz no Salmos 46, 10, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Então agora nós vamos orar, pedindo em nome de Jesus a esse Deus, que é exaltado entre as nações, que é exaltado na terra, que é exaltado nas nossas vidas, para que venha o seu poder sobre nossas orações, o pedido mais íntimo do nosso coração. Coloca a vida do teu familiar, coloca a vida dos teus filhos, avós, pais, netos, aquele amigo, aquele vizinho, um irmão conhecido, aquele que você sabe que está hospitalizado, que precisa de socorro nessa hora, sabendo que Deus está dizendo, aquietai-vos, aquieta teu coração, eu sou teu Deus. Vamos orar e saber e reconhecer, exaltar esse Deus em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos agora na tua presença o copo com água, para que seja abençoado por ti, para que ao bebermos essa água realmente haja o teu poder e que venha lavar todas as nossas vias respiratórias, faringe, laringe, tudo que precisa ser agora abençoado por ti através dessa água. Abençoa a fotografia que está na tua presença, Senhor, dos meus netos, abençoa a vida da Graça e do Rafael que está aqui acompanhando essa live, os pedidos de oração nessa caderneta, os que estão lá na igreja do livro da quarta-feira, no teu altar, na arca do teu altar, as chaves da nossa casa, as chaves do carro, porque tudo é o Senhor que proveu, tudo o Senhor nos deu, são provisão do Senhor, o Senhor nos deu essa provisão, tu és o Deus provedor. E nessa tarde, Pai, nós buscamos em Ti, em nome de Jesus, a provisão da cura, a provisão do milagre, a provisão de tudo aquilo que nós precisamos e que as famílias colocam na Tua presença agora. Mas dizendo, ó Pai, em nome de Jesus também, que como nós te pedimos essa provisão, nós já dissemos a Ti, direcionamos a Ti, ó Deus Pai, em nome de Jesus, que é um culto de gratidão a Ti. É um culto online de gratidão a Ti.
por toda a provisão de todos esses dias, de todos os dias que nós pedimos a Ti em socorro e o Senhor tem nos sustentado. Obrigado, Senhor, pelo conforto das famílias, pelo consolo, por ter sustentado os médicos, os enfermeiros, agentes de saúde, agentes de segurança, a nossa prefeita, toda a Câmara de Vereadores, abençoado o nosso governador do estado, a todas as autoridades estaduais e as autoridades do nosso país. Pai, toma o prumo da Tua mão, o Teu sustento, a Tua provisão, Deus, a Tua verdade e a Tua justiça, Pai. Nós colocamos na Tua presença e Te agradecemos, Deus, que perante toda essa turbulência, o Senhor tem nos sustentado. Obrigado, Pai, porque Tu tens sido esse Deus provedor. Obrigado porque a nossa fé tem sido honrada até aqui. O Senhor tem nos provado e aprovado. E a nossa fé tem sido honrada. O Senhor honrou a nossa fé, nos honrou, Senhor. E o Senhor continuará honrando a nossa fé. Por isso, Pai, nós empenhamos a nossa fé. E eu, como Tua serva, como Tua filha, como profeta sua, chamada por Ti, eu Te louvo e Te agradeço. A minha vida pertence a Ti, Senhor. E eu continuo profetizando e empenhando a minha fé, em nome de Jesus Cristo amado, sabendo e crendo que ela continuará sendo honrada sobre a Igreja Fragata 3, sobre onde o Senhor quiser que eu esteja, falando e pregando a Tua palavra. Eu continuarei como Tua serva, empenhando a minha fé em Ti, em nome de Jesus. E creio, Deus Pai, que ela jamais será envergonhada, porque Tu és um Deus que não falha. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Eu falo para Ti, se quiser acompanhar, mas eu vou estar comentando um pouco sobre Romanos 35. Estive comentando no domingo sobre essa passagem, em que diz: quem nos afastará do amor de Cristo? Ou o que nos afastará do amor de Cristo? A nossa mensagem é hoje a nossa vida em Deus, as nossas escolhas em Deus. Mas Romanos 35 diz: quem te afastará do amor de Deus? Quem te separará do amor de Cristo? Será tribulação? Será angústia? Será perseguição? Será o medo? Será fome? Será nudez? Será a espada? O que te separará? Paulo fala na espada porque na época a espada era um instrumento de guerra, era um instrumento usado muito por defesa, e hoje a nossa espada é a Bíblia, é a palavra de Deus. Então o que te separará do amor de Cristo? Nada, amados. Se nós superamos todos esses tempos difíceis, essa tribulação, então não será perseguição, nem o medo, nem o frio, nem a fome, nem a tribulação, nem a angústia, nem as depressões que você passou, momentos de depressão, de tristeza em que quase se entregou. Nada disso poderá nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. E Paulo continua dizendo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, diz o apóstolo Paulo, nem os principados, nem as potestades, nada, dizia Paulo, me separará do amor de Cristo. E isso nós trouxemos para nós e ele fala para nós hoje. Nada nos deve separar do amor de Deus em Cristo Jesus, porque é Ele quem nos sustentou. Nunca o mundo viveu algo tão forte, uma tribulação tão grande, em que reconheceu o poder de Deus e que somente Deus poderia salvar, libertar, sustentar e proteger. Então nós tomamos essa palavra do apóstolo Paulo: nada poderá. Olha que forte que Paulo diz: nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, que são o mal contra a nossa vida. Paulo disse que nada, porque a vida dele era de Deus. Ele dizia: o meu viver é Cristo, e o meu morrer, a minha morte é lucro. Porque ele sabia que ele iria para Deus Pai. E ele ainda coloca, eu creio que Paulo olhava para os céus e dizia: nem a altura, porque ele não conseguia medir a altura dos céus, nem a profundidade, porque ele ficava imaginando a profundidade da terra.
nem isso me separará do amor de Deus em Cristo Jesus. Então, amados, é uma palavra que vem continuar nos sustentando nesses dias. Ao mesmo tempo, uma palavra de gratidão a Deus, dizendo: ó Pai, ó meu Deus, em nome de Jesus, nada disso me separará de Ti em Cristo Jesus. E para ilustrar um pouco essa passagem, eu vou estar meditando contigo, a passagem de Lucas 15, que vem falando fortemente comigo, irmãos amados, amigos de perto, de longe, familiares, filhos, netos, genros. Eu venho dizer para ti que a passagem de Lucas 15, a partir do versículo 11, fala do filho pródigo. E o que diz essa passagem? Ela fala mais ou menos, ela encaixa, ela vem dar uma sustentação, uma ilustração do que Paulo quer dizer para nós essa tarde. E é uma passagem também de gratidão a Deus, de reconhecimento de Deus e a Deus nosso Pai, quanto às nossas escolhas em Deus, quanto ao nosso viver em Deus. E aí esse filho, ele chega e diz para o pai: Pai, dá-me tudo que é meu. Isso é uma parábola de Jesus, é uma ilustração de Jesus, em que nós trouxemos hoje para nossos dias e, amados, meditamos com profundidade sobre o que Deus quer dizer para nós nessa tarde sobre essa passagem. Então chega esse filho mais jovem e diz: dá-me a minha herança, dá-me o que é meu, o que me pertence, eu quero viver a minha vida. Mas vejamos que o filho mais velho, ele não toma a mesma atitude. Eram 2 filhos. O mais velho continua na casa do pai. Continua na casa de Deus. Porque essa casa que Jesus fala nessa parábola é a casa de Deus. E esse filho mais jovem, o que ele tinha na casa de Deus? O que ele tinha na casa do pai? Ele tinha a palavra, que ele meditava todos os dias, que ele ouvia junto a Deus essa palavra. Ele tinha a unção, que veio através do batismo, porque ele se batizou, ele aceitou Jesus como único Senhor e Salvador. Então ele tinha a palavra, ele tinha o batismo, ele tinha aceitado Jesus como único Senhor e Salvador, ele tinha o batismo, ele tinha a unção do Espírito Santo, porque o João Batista disse: eu vos batizo com água, mas virá aquele que vos batizará com fogo e com unção do Espírito Santo. Não somente com água, além da água, o fogo do batismo. Então ele tinha o Espírito Santo, ele tinha unção, ele tinha capacitação, ele tinha os dons ministeriais, os dons espirituais, ele tinha os frutos do Espírito, ele tinha toda a provisão de um filho de Deus, toda a provisão que a Bíblia fala, toda a provisão que Paulo diz: eu tenho tudo isso, por isso que nem a angústia, nem a tribulação, nem a espada, nem a nudez, porque ele sofreu naufrágio, ele sofreu frio, ele sofreu fome, ele sofreu tribulação, ele foi perseguido por espada. Mas esse filho, ele sai tendo a certeza de que ele carregaria tudo isso com ele. E realmente ele carrega tudo isso. E além disso, como Deus Pai, Deus provedor, ele leva os talentos que Deus tinha delegado a ele. Ele leva também junto consigo ouro e prata, porque Deus é o Deus provedor, porque na casa do Pai nós chegamos esfarrapados, humilhados, desnutridos, perseguidos, sofrendo angústias, depressão, sofrendo fome, muitos sofrendo frio, muitos sendo perseguidos até por morte. E Deus reverte tudo isso em nome de Jesus Cristo e dá toda a provisão. E aí esse filho carrega, junto com todos esses dons, os seus talentos, o ouro e a prata. Porque na casa do Pai nós temos emprego, na casa do Pai nós temos provisão, porque nós clamamos a Deus na casa do Pai, em nome de Jesus, e Ele envia emprego, Ele envia provisão, Ele envia aumento de salário. Ele nos envia todo o sustento físico, material, carro, casa, comida, alimento.
Mas esse filho sai com tudo isso e achou que não precisaria mais, ou talvez não passaria por tudo isso que Paulo fala para nós hoje. E aí ele vai e começa a viver a sua vida, cheio, firme, forte, e com o passar do tempo ele começa a perder as coisas. O que ele perde primeiro é o contato, é ler a palavra. Ele acha que não precisa mais, ele vai vivendo com os bens que ele tem, com o ouro e a prata, com os seus talentos. A unção ainda está sobre ele, ele ainda se acha capaz, ele ainda tem os frutos do Espírito, ele ainda tem os dons ministeriais estão ali. Mas aos poucos, os dias vão passando, ele perde a palavra. Ele se distancia da palavra de Deus. Ele perde, o que ele começa a perder? A unção do Espírito Santo, a presença de Deus, a presença de Jesus Cristo, a presença do Espírito Santo, o fogo do Espírito, a capacitação, a unção que dá força, coragem para vencer a tribulação, as perseguições, o frio, o momento de escassez, a depressão. E aí ele vai perdendo. Aí ele começa a esquecer que havia dons ministeriais sobre ele. Ele acha que não precisa disso. Ele começa a esquecer dos dons espirituais. E aí ele começa a perder os frutos de espírito. O amor pela casa do Pai se esfriou. A alegria ele perdeu. A bondade, a benignidade, o domínio próprio. Tudo isso ele foi perdendo. A paz de espírito ele foi perdendo. E também não foi mais recebendo nem os frutos de espírito. Ele chegou a um momento, esse filho mais jovem, em que ele perdeu tudo. Os talentos ele enterrou e não tinha mais nem ouro e nem prata. Não tinha mais a provisão. E quando ele se vê, ele vai pedir emprego e um senhor, dono de uma fazenda, que cria porcos, manda ele cuidar dos porcos, porque diz a Bíblia que ninguém dava nada para ele. E aí ele se vê sem provisão nenhuma. Quando ele se dá por conta, a fome era tão grande que ele só via aqueles animais se alimentando. Mas nós vemos aqui, amados, uma atitude desse jovem, que é uma atitude de gratidão, é uma atitude de reconhecimento. O que ele faz? Ele diz bem assim, e a Bíblia fala isso: vou me levantar desse lugar, me levantarei daqui, e vou chegar e dizer na casa do meu pai, vou dizer: Pai, pequei contra os céus e contra ti. Que atitude maravilhosa desse jovem, amados. Ele reconhece que ele perdeu tudo. Ele reconhece que ele não era mais nada. Ele diz: na casa do meu pai até os servos têm o melhor alimento, as melhores vestes. Eu vou me levantar desse lugar e voltarei e direi para o meu Deus, e direi para o meu pai: pequei contra os céus e contra ti. Quando ele está dizendo pequei contra os céus e contra ti, ele está dizendo: pequei contra ti, meu Deus, e pequei contra os céus que o Senhor criou. Pequei com o lugar onde o Senhor está, no mais alto dos céus eu pequei. Mas ele tem uma atitude de gratidão, uma atitude de reconhecimento. Ele se levanta, mas uma coisa ele não perdeu: ele soube tomar o caminho de volta. Ele soube tomar o caminho onde estava os frutos do Espírito, os dons espirituais, misericórdia, graça, os frutos do Espírito, os dons espirituais, os dons ministeriais, os talentos, a provisão, o dono do ouro e da prata, o dono de toda a provisão. Aí ele começa a retornar para a sua casa. E Deus, como é um Deus onipotente, onipresente, onisciente, esse Pai maravilhoso que é o nosso Deus, que nos sustentou todos esses dias, ele viu o filho voltando para casa. E quando o filho vem chegando, diz Jesus nessa parábola, nessa ilustração de Jesus, para que seus discípulos e toda a multidão que seguia ele ilustra
ilustra, então ele faz essa ilustração. Esse pai vê o filho voltando para casa e corre ao seu encontro e pede para os servos buscar as melhores vestes, buscar um anel de ouro e manda matar um novilho e diz... E o filho se prostra aos pés do pai e diz: pai, eu pequei contra os céus e contra ti. Me perdoa, me trata não mais como teu filho, mas como teu servo, Senhor. Aí o pai manda ele se levantar, Deus diz: levanta-te. É isso que Jesus queria dizer, levanta-te. O teu coração de gratidão te dá direito a tudo isso. Agora as melhores vestes, ao anel do filho. E há uma festa, hoje há festa na casa do pai, porque o filho retornou à minha casa, retornou para a minha presença. E aí começa a festa, diz Jesus nessa parábola, vem a alegria, vem todo o alimento, porque ele estava desnutrido, esfarrapado, ele ganha então as melhores vestes, os melhores calçados, melhor tudo que tinha na época o pai dá para ele. E aí o filho mais velho, onde estava o filho mais velho? Ele estava no campo trabalhando e começa a retornar para casa, porque já era hora de retornar. E quando ele chega, ele se depara com música, com alegria, com danças. Por quê, amados? Na presença de Deus nós temos toda a liberdade. Nós dançamos, nós pulamos, nós nos alegramos, porque assim nós exaltamos a Deus e nos entregamos a Deus em alegria, adoração e louvor, nós pulamos de alegria. E esse filho mais velho pergunta para um dos servos: o que está vendo toda essa festa? Porque desde que meu irmão saiu, nunca mais vi festa na minha casa. Aí ele diz assim: é porque seu irmão voltou. Aí os ciúmes, a inveja, o orgulho toma conta do coração daquele filho mais velho. E ele responde assim: ora, eu estive na casa do meu pai, eu estive com meu pai até agora, servindo ao meu pai, fazendo tudo que tinha que fazer, e nenhuma vez ele me fez uma festa, ele programou uma festa para mim, e desde que meu irmão saiu não houve mais festa nesse lugar. Aí vem a resposta para ele, amados. O que esse filho tinha na casa do pai? Esse filho, na casa do pai, diz Jesus, ele tinha tudo. Ele tinha Jesus, ele tinha Deus Pai, ele tinha a palavra, ele tinha unção, ele tinha capacitação, ele tinha os dons ministeriais, ele tinha os dons espirituais, ele tinha o fruto do Espírito. Ele tinha os talentos, ele tinha ouro e a prata. Ele tinha tudo isso. Só que tem um detalhe, amados. Ele não percebia. Ele já tinha perdido os olhos da fé. Aquilo tudo é como se não tivesse mais o mesmo valor para ele. É como se aquilo fosse algo normal, algo natural. O sobrenatural tinha saído dos seus olhos, do seu coração. E ele não tinha mais dado valor para tudo aquilo. Mas esse filho mais jovem, que às vezes aos nossos olhos nós julgamos ele larga tudo, ele perde sua herança. Mas ele teve algo que, ao perder tudo, ele reconheceu que perdendo tudo isso, ele não tinha vida, ele não tinha o cuidado de Deus, ele não tinha nada. Mas o filho mais velho ficou em casa e tinha tudo, e no entanto ele achava que não tinha mais nada. Então nessa reflexão de hoje, esse culto de milagre, tanto o filho mais velho como o mais novo viveram milagres. Que milagres eu e você vivemos todos esses dias? Que milagres eu e você vivemos até hoje? Então é uma reflexão para nós, para fazer uma retrospectiva da nossa vida cristã, uma retrospectiva da nossa vida com Deus, uma autoanálise de que, será que nós não temos tudo e o nosso valor é como se não tivéssemos nada? Porque nesses dias de isolamento, muitos estiveram sobejando, tiveram tudo, sobrando até, e continuaram murmurando.
assim como esse rapaz. Enquanto que muitos não tinham nada, continuaram sofrendo tribulação, perseguição, fome, frio, angústia, perigo de vida. Tudo isso que o apóstolo Paulo falou. Mas continuaram firmes em Deus. Continuaram firmes com Jesus, sabendo que a provisão vinha dele. Então, amados, o que poderá nos separar do amor de Deus? Pai, em nome de Jesus, hoje é um culto de gratidão a Ti, Senhor. Que esse paralelo dessas escolhas desses filhos sejam uma análise para nós, uma atitude de gratidão a Ti, de rever que junto contigo na Tua casa nós temos tudo. Pode faltar um violão, pode faltar um músico, pode faltar um obreiro, pode faltar uma toalha, pode faltar um tapete, pode faltar a provisão financeira, mas o Senhor é o provedor. O Senhor não deixa faltar nada. Mas nada do que as coisas materiais venham substituir as espirituais. Esse jovem achava que as coisas espirituais não tinham tanto valor e que as coisas naturais em que ele queria viver a vida, o mundo, não precisaria das coisas espirituais. E o filho mais velho estava na casa de Deus, a casa do Pai, diz Jesus, em que ele achava que as espirituais, ele já tinha tudo, é como se não tivesse mais o mesmo valor para ele. Então que nessa tarde nós façamos essa reflexão, essa introspecção, sabendo que nós temos um Deus que Ele nos dá tudo, e que seja um copo com água consagrado a Ele, a nossa chave da casa, do carro, as orações, as fotografias, é somente pela nossa fé. Porque eu empenho a minha fé. Porque o milagre acontece onde você põe a sua fé. Onde você empenha a sua fé. Eu empenho a minha fé na tua vida. Na vida da Igreja Fragata 3. Na tua vida, na vida da tua família. Eu empenho a minha fé. Eu empenho a minha fé, amada igreja. Eu empenho a minha fé na palavra de Deus. Eu empenho a minha fé. Sabendo e crendo que eu posso até ser provada. E muitas vezes eu tenho sido, mas eu fui aprovada por Deus. E na minha humildade eu quero continuar sendo aprovada por Deus. Em que eu tenho que me levantar todos os dias e dizer: Senhor, eis-me aqui. E é isso que Deus diz para ti também. Porque o nosso milagre todos os dias, quando nós nos levantamos para nos ajoelhar e dizer: eis-me aqui, Senhor. Eu quero ser aprovado por ti, porque as tuas misericórdias já estão sobre mim. Mas a tua graça me basta. Eu preciso da tua graça nesse dia. Eu preciso da unção do Espírito Santo. Eu preciso da capacitação. Eu preciso dos frutos do Espírito. Eu preciso pôr em fé. Eu preciso pôr em atitudes os frutos do Espírito. Eu preciso dos dons espirituais e os dons ministeriais que o Senhor me delegou, os talentos e toda a provisão do ouro e da prata. Eu preciso, Senhor. Tu és o meu Deus provedor. Não aquele ouro e prata para que venha a ser soberba na minha vida, mas o ouro e a prata que eu preciso para o sustento da minha casa, da minha família, dos meus filhos, noras, genros. Para isso. A minha família, para a tua família, esse ouro e a prata, eu empenho a minha fé como serva de Deus, como pastora. É esse ouro e a prata que Deus envia. É esse Deus provedor que não nos deixou faltar nada para ti nem para mim. É esse Deus provedor que, se faltou leite para tua criança, para os teus filhos, Ele tem enviado. Através da nossa igreja, da IEQ Fragata 3, sim, houve doações, houveram sim. Mas também sobre as doações que você fez. Porque Deus sabe, nós não precisamos falar, Ele sabe aonde foi a nossa doação, o que a mão direita fez. Que a mão esquerda não saiba, assim diz a palavra de Deus. Então nessa tarde,
eu te convido para nós ouvirmos um louvor. Que nós existimos, moramos e habitamos num lugar onde há um Deus, que é um Deus provedor, soberano. Depois eu quero orar por ti, pela tua casa, pela tua saúde. Aleluia, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. De descanso em ti, há um lugar de refrigério em ti. Obrigado, meu Deus. Há um lugar onde a verdade reina. Hoje lá suralai. Lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não influenciam. Há um lugar onde eu ouço é o teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. Se você sabe, diga: esse lugar é no Teu lugar, Senhor. No teu lugar, Senhor. Na tua casa, Senhor. Na tua presença, Deus. Oh, aleluia. Sim, meu Deus. Oh, Senhor. Oh, Deus. Nós somos a tua casa. a Oh, Deus. inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. É verdade. E é honrada. Minha paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde os seus medos não te dominam. Verdade, Senhor. Há um lugar que quando se perde aqui se ganha. Esse lugar é no Senhor. Verdade, ó Deus. Esse lugar é no Senhor. Lugar em ti, Senhor, na tua presença, Senhor. Eu descobri. Sim, meu Deus. Oh, aleluia. Na tua casa, na nossa casa. A nossa casa é tua casa, Senhor. Sim, meu Deus. Habitas a nossa casa, Deus. Nós nunca queremos sair da tua presença, Deus. Nós não queremos pecar contra ti, nem contra o céu, Senhor. Onde você pode encontrar o amor? Somente no Senhor, somente no Senhor. É no Senhor, é no Senhor. Aleluia, é no Senhor. Aquele jovem viu que era só no Senhor o seu lugar. A sua escolha continuou sendo Deus, a sua presença, servindo a Deus, honrando a Deus. Oh, aleluia. Oh, Jesus. Oh, na tua presença nós não somos engessados. É verdade. É tudo que nós precisamos, Senhor. A tua presença. Queremos ser aprovados por ti, Senhor. Todos os dias. Todos os dias. Oh, nosso amado. Nosso amado. Todos os dias. Sempre. Oh, Deus, sempre. Sempre, Jesus.
sempre, Jesus. Oh, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos tem dado um lugar especial no seu coração, na sua presença, ó Deus e Pai. Abençoa essas vidas, abençoa os que assistiram, os que ouviram, os que acompanharam, Senhor, os que ainda ouvirão, Senhor, a tua palavra. Abençoa, Senhor, que as escolhas sejam sempre escolhas de estar na tua presença, Deus, escolhas de te servir, escolhas de te buscar, de te adorar, Deus. Aquele jovem, ele reconheceu que havia um lugar, e que esse lugar, somente esse lugar seria em Deus. Oh Pai, em nome de Jesus, que nós continuamos na tua presença e reconhecendo que na tua presença nós temos tudo, Deus, que não nos falta nada, Pai. Oh Deus, abençoa, Pai. Derrama agora uma unção, Pai, de cura, Pai, em nome de Jesus, Pai, sobre os hospitais, ó Pai, uma unção de cura sobre Passo Fundo, sobre Lajeado, sobre Marau, Senhor, sobre Pelotas, Senhor, sobre o bairro Fragata, Deus, Pai, sobre Porto Alegre, Senhor. Ó Deus, uma unção de cura sobre os lugares, Pai, países onde ainda há o foco maior, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Deus, empenho a minha fé, Pai. Eu não aceito, Pai, que nós sejamos, Pai, provocados como pastores, que não haja cura. Nós curamos, nós efetuamos cura em nome de Jesus, presentes ou ausentes, em nome de Jesus nós curamos, em nome de Jesus nós profetizamos a cura, porque é em nome de Jesus, Jesus operou um milagre na casa de Jairo, não precisou ir, operou um milagre na casa daquele oficial, não precisou ir, a presença dele não estava lá e os milagres aconteceram. Então, Pai, em nome de Jesus, que o teu nome seja exaltado, que o teu nome seja reconhecido como um Deus de milagres, em nome de Jesus. Que os pastores que pregam a verdade, que pregam a tua palavra, sejam cheios da tua unção. Abençoa o nosso superintendente Claudimir de Ângeles, um homem cheio de unção, um homem da palavra de Deus, um homem de fé, que seja usado grandemente como vaso de honra, cada vez mais, ó Deus, e que haja milagres através da vida dele, através das nossas vidas, Deus, porque nós somos pastores da região 611, nós somos os pastores que pregam a palavra de Deus e que pregam o milagre do Senhor, em nome de Jesus. Os pastores de Pelotas, os pastores de longe, os pastores que passaram pela minha vida, superintendentes que passaram pela nossa vida, sejam abençoados agora em nome de Jesus, e onde eles estão, que eles operam cura cada vez mais em nome de Jesus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, abençoe a tua vida, a tua casa, abençoe a Igreja Fragata 3 agora, em nome de Jesus Cristo, lugar de unção, lugar da presença de Deus, lugar de milagres de Deus. Oh Pai, onde tu estás, Pai, em nome de Jesus há milagre. Então o teu lugar, Pai, teu lugar é na nossa casa também. Nosso coração é templo do Espírito Santo, e que a cada dia nós nos levantamos com essa unção dentro de nós, que ela venha de dentro de nós para fora, operar curas e milagres, nos levantando como filhos em fé, para que seja uma fé honrada, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Uma boa tarde, Deus abençoe a todos, amo vocês, um beijo no coração, em nome de Jesus.